Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, host de hoje, falando diretamente de Viena, Áustria. Minha segunda cidadania aí está, não sei como dizer, tá um dos piores climas que eu já vi aqui na Áustria de todos os tempos. Ainda é para oficialmente ser verão, mas a gente está há mais de uma semana, só chove, só chove, só chove. Chuva e vento a 8 graus, tá bem divertido. Com saudades do Brasil nesse momento. A nossa co-host hoje é a Camila Vargas. Camila, como que você tá? Tá falando de onde? Diz que você tá com um clima melhor. Olá, estou bem, estou falando de Tbilisi, na Geórgia, e sim, o clima aqui tá ótimo. Falaram que eu ia pegar uma friaca aqui, mas o frio não chegou ainda, tá? O clima tá muito bom. E nossa, eu tô muito empolgada, tô adorando conhecer esse lugar. Dando um spoilerzinho sobre o que vamos falar hoje. Estou conhecendo várias exchanges aqui, lugares onde pode comprar criptomoedas, muito legal. Então a gente vai falar um pouco sobre criptos hoje, né? Então tem a ver também. E eu quero convidar, esse podcast está sendo gravado dentro da nossa comunidade. Então, para você que está nos assistindo no YouTube, no Spotify, quer assistir nossas gravações ao vivo e participar interagindo com perguntas, se inscreva na nossa comunidade. Além disso, também terá acesso a todos os nossos e-books e mais de $2.000 em descontos nos nossos serviços e produtos. É com você. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, vou também deixar um pedido aqui para todos os nossos ouvintes. A gente deveria ter pedido isso antes, na verdade, né? Estamos chegando ao episódio 100 e é agora que a gente vai começar a pedir. Mas se você gosta do Contra o Vento, se você apoia esta gravação, se você gostaria de escutar mais Contra o Vento, deixe um review no iTunes e no Spotify. Deixa ali 5 estrelas falando que você gosta do podcast, escreve alguma coisa, que isso ajuda muito o algoritmo dessas plataformas a divulgarem o podcast para mais pessoas. Se você não gosta, não deixe uma review, não precisamos saber do seu 1 estrela, deixe somente se for 5 estrelas, tá bom? A gente vai deixar o link aí na descrição também, então para quem tiver interesse, quem puder dar uma ajuda ali, é só clicar, não leva nem 2 minutinhos para fazer isso tudo. Bom, com os anúncios devidamente feitos, apresentando a nossa convidada de hoje, temos a honra de receber novamente a Victoria Galasso, especialista em Direito, Economia da Escola Austríaca e Blockchain. Ela é fundadora da LiberaCtion, empresa parceira nossa aqui na SETI, que presta consultoria e estruturação fiscal bancária para investidores do ramo de cripto. E ela vai compartilhar hoje conosco um pouco das estratégias para os investidores de cripto protegerem seu patrimônio e buscarem soluções crypto-friendly. Vitória, é um prazer ter você aqui com a gente de novo. Como que você tá? Tá falando da onde? Oi Camila, oi Francisco. Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu estou no nosso maravilhoso país tropical Brasil. Estava à espera de estar aqui com um sol maravilhoso e não, tá chovendo, mas a culpa é minha, eu estou em São Paulo. Ah, estou aqui no Brasil já tem alguns meses, tentando me adaptar à nova realidade brasileira, onde a gente tem comida maravilhosa, clima maravilhoso, porém alguns empecilhos que dificultam a nossa vida para quem está acostumado com a Europa Central, né? Mas tenho gostado de estar aqui no Brasil. Hoje vou fazer a gravação a partir daqui. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu vou fazer quando acabar esse podcast é deixar lá a minha review no Spotify. Para quem não lembra, né? Possível que não lembre, a Vitória foi convidada em um dos nossos primeiríssimos episódios. Inclusive, não está mais disponível no YouTube aquela gravação, porque o áudio estava horrível, todo zoado. A gente não tinha nem o microfone ainda. Eu gravei da minha cama aquela gravação, eu lembro disso, na Suíça, um tempo horrível. E acho que a gente já tá trabalhando em parceria, já deve ter uns 2 anos, né? A Libration e o Sete. Então já tem bastante tempo, tava na hora de atualizar. Exato. Então, a ideia hoje é conversar justamente sobre a situação de investidores de criptomoedas, principalmente nas 3 jurisdições que você mais cobre de especialidade, né? Vamos ter que refazer a introdução sua de quem você é, porque faz, sei lá, 2 anos que a gente gravou aquele podcast, né? Então, Vitória, você poderia contar um pouco para a gente sobre como que você acabou trabalhando com o setor de cripto e especificamente quais países que você mais tem vivência?
Então, assim, eu sou brasileira, porém eu saí do Brasil com 13 anos de idade. Então, é quase que a primeira vez que eu estou aqui quanto adulta e realmente resolvendo coisas. Então, eu sou brasileira, mas eu tenho um pouco de brasileira em mim. Eu vivi mais em Portugal, que foi onde eu fiz toda a minha formação acadêmica, ou grande parte dela, me formando enquanto jurista. Eu me formei na Universidade Autônoma de Lisboa e foi aí que eu comecei a trabalhar mais na área do direito. Certo. Quando a gente se forma em direito, ou quase que em qualquer faculdade hoje em dia, a gente vê que o seu diploma não serve de muita coisa. A não ser pra gente ter o Camões aqui muito bonito e dourado atrás. Mas só um diploma universitário não é o suficiente. Então eu comecei a reparar que a advocacia em Portugal não era a rentabilidade esperada, o paraíso prometido. Então foi quando eu migrei para a Suíça. Então assim que eu me formei em direito, eu não cheguei a atuar em Portugal ou entrar na ordem de advogados, eu fui direto para a Suíça e comecei a trabalhar a partir da Suíça. Eu sempre trabalhei desde nova, então eu fazia diversos trabalhos, desde garçonete ou o que for, enquanto eu fazia minha profissão acadêmica. Então, depois de me formar em Direito, eu fiz Economia em Escola Austríaca no Instituto Mises, aqui do Brasil, que eu recomendo muito. Os docentes são excelentes, eu tenho excelentes contatos, e acho que é um dos motivos pelo qual eu estou aqui. E eu também fiz formação pelo Ivan Tech Academy, aonde hoje eu acho que se chama Morales Academy, alguma coisa do gênero. É bem antigo, é mais para o pessoal de DeFi. E eu zerei todos os cursos que tinha lá, exceto programação, que eu reconheço as minhas limitações, mas eu acabei zerando tudo, aonde eu fui estudando cada vez mais cripto. E um dos cursos que eu fiz foi Declaração Fiscal de Ativos Digitais nos Estados Unidos. E foi aí que eu entendi que tinha um buraco no mercado onde juristas e economistas e contadores entendiam sobre a realidade econômica e tributária, porém eles não faziam a mínima ideia do que era cripto. E a gente tinha, por outro lado, o meu nicho, que é mais dos nerdolas, DeFi, e a gente comentando sobre investimentos extremamente arriscados em shitcoin, a gente passava ali ou rentabilidade em piscinas de liquidez. E tinha esse nicho e o pessoal entendia muito de muita coisa de cripto, porém não entendia absolutamente nada de tributário. Então a gente começou a ver dificuldades. Então, países como. Eu fundei a Liberaction na Suíça, só que rapidamente eu entendi que eu tinha muito mais a oferecer para pessoas no Brasil. E foi quando eu acabei fazendo a parceria com a Sete, como eu disse, já deve ter talvez uns 2 anos, me corrija se eu estiver errado, Chico, mas eu acho que é isso. E né? E vocês começaram a enviar clientes brasileiros que tinham essa dificuldade. Eu comecei a atender e ver que eu tinha muito mais a oferecer para o mercado brasileiro. Aqui no Brasil, a gente conta com mais de 30 mil contas bancárias bloqueadas ao ano. A gente conta com confisco de ativos em exchange. A gente não tem privacidade, não tem liberdade operacional, tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Todo mundo está em suspeita de sonegação de imposto porque é demasiado complexo. E basta a suspeita para a gente já conseguir suspender todo o fluxo de caixa de uma pessoa. Então, o Brasil, proteção patrimonial, cripto, deixa de ser uma alternativa, passa a ser uma necessidade. Você precisa correr atrás de uma dupla cidadania. Você precisa correr atrás de internacionalizar ou você ou pelo menos o seu patrimônio. E foi aí que eu comecei a atuar, em ajudar brasileiros nessa parte tributária, em ser uma ponte entre o mercado cripto e o direito e a economia no geral. E eu gosto de ser essa ponte. É aquela coisa que a gente sempre acaba comentando também, né? Que países tipo Argentina e Venezuela são um dos que têm maior porcentagem de adoção de cripto, enquanto vários dos países desenvolvidos da Europa é muito baixa. Porque o europeu não precisa ainda, né? Ele não está sofrendo os efeitos para precisar ir atrás e é muito. Ele não tá com uma inflação como a gente vê hoje no Brasil, né? Então, assim, eu falo que é muito fácil trabalhar com brasileiro, porque o que você vai oferecer para um suíço de rentabilidade tem que ser muito alto para valer o risco. No Brasil, com a inflação que a gente tem hoje, só de você segurar o dinheiro em dólar, ele já vai ser rico comparado aos outros. Só do dinheiro dele não está sendo comido pela expansão da base monetária aqui no Brasil, ele já tem uma vantagem enorme. Então, o lado ruim é isso, é que é uma necessidade. O lado positivo é que você consegue ser o rei, né? Porque no Brasil não é preciso soluções muito mirabolantes. Se você fizer o mínimo, você já vai estar bem mais protegido. Com certeza.
Eu lembro assim, no primeiro podcast a gente tinha falado um pouco sobre como que estava a situação fiscal e de declaração de criptos nesses três países, né? Brasil, Portugal e Suíça. Tiveram muitas mudanças desde então, né? Passaram 2 anos, muita coisa mudou. Você poderia dar uma visão geral assim, para a gente como que está a situação para o investidor cripto no Brasil e em Portugal especificamente? Assim, Portugal na época estava muito famoso porque dava para viver sem imposto sobre ganhos de cripto. O pessoal estava super empolgado com Portugal. Segue sendo assim? Como a gente tinha comentado, teve muitas alterações em quase todos os países e nenhum país foi favorável, tá? Infelizmente, do último episódio até esse, a gente não vai chegar aqui com uma solução nova. Ou a gente mantém os países que a gente tinha conversado, que a gente fala de Panamá, de Malta, Singapura, Geórgia, Estônia, ou seja, esses países que estão indo a caminho da liberdade, eles conseguem manter. Porém, muitos dos países que a gente não esperava, como Portugal, era de se estranhar, tá? E o que acontece? Quando a gente tem políticas monetárias que visam tributar mais, a gente sempre vê logo a posterior uma fuga de capital. Então acontece a mesma coisa se for o oposto. Então, Portugal eles tinham um regime maravilhoso, ou seja, eles falaram assim: "Ah, já que a gente não entende o que é cripto, não vamos regular não. Vamos fazer só o básico, um marco legal e aí a gente não vai tributar, tá bom?" Então foi maravilhoso, porque todo o resto da União Europeia já estava se manifestando a respeito de tributação. A Alemanha tinha jogado aquela isenção de 365 dias, mas estava com tributo alto. Todos os países à volta já estavam tributando e Portugal resolveu ser o diferente. Todo mundo estranhou. Claro, não é de se esperar isso de Portugal. A gente não espera muita coisa da economia portuguesa, mas acabou por efetivamente ter um capital em cripto investido em Portugal muito grande, principalmente na Ilha da Madeira. E hoje já não é a realidade que a gente tem. Hoje a pessoa que teve uma solução para Portugal já está procurando outra solução para sair de Portugal. Isso por quê? Porque na época a gente tinha a isenção dos tributos, hoje em Portugal a gente tem os criptoativos equiparado à mais-valia. A mais-valia em Portugal é tributada a 48%. Então, a gente acaba. A 48% não, a 28%. Só que ele é a 28% se ele for como a taxa autônoma. Tem uma forma de colocar englobada no geral e aí ele bateria 48%. Por quê? Porque, via de regra, os tributos em Portugal funciona pelo menos 8% para segurança social, e aí vai de 15 a 48 para imposto de renda. Então, ou você engloba criptoativos no regime de todo o seu imposto de renda, e aí pode ir até 48%, ou você paga aquela taxa fixa das mais-valias, que é 28%. Então, assim, Portugal hoje consegue estar pior que o Brasil. Brasil já estava com ganho de capital até 22,5 e Portugal conseguiu ir de 0 para 28 direto. Então, Portugal sempre foi conhecido nos últimos anos como um país com asfixia fiscal. Por quê? Porque ele tem uma tributação muito alta, principalmente sobre salários. O mesmo acontece com a França, que também vem piorando a cada dia que passa, né? Mas a França também sempre foi conhecida como um dos países ali na Europa com asfixia fiscal. Então, infelizmente, Portugal, que antes a gente tinha uma isenção, agora a gente passa a ter regime das mais-valias, onde a gente reporta no anexo J. E aí, provavelmente, vai ter incidência de 28%. Dá para contornar de algumas formas, como uma das soluções da SET, que é através do RNH, que vocês trabalham, certo? Sim, sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre o RNH, o novo RNH, apesar da gente não ter ainda as definições concretas, porque ele não vai seguir o padrão anterior, ele já mostra aí um interesse de voltar a ter as isenções para os rendimentos oferidos no exterior. Então, o rendimento oferido no exterior, via de regra, é declarado no modelo 3, né, anexo J. Então, pode ser sim que a gente consiga uma isenção. Mas ainda é tudo muito incerto, porque o RNH voltou agora, né? Tem poucos meses. Basicamente reabriram o RNH com um novo nome, né? Incentivo para IFPCI, pesquisa e. Agora esqueci a sigla completa, mas basicamente eles reabriram o RNH, tiraram os benefícios para os aposentados, restringiram a lista de profissões que pode se encaixar, então agora é uma categoria muito menor de pessoas que conseguem entrar. Porém, tanto Madeira quanto Açores se pronunciaram falando que vão querer regular uma lista mais ampla de profissões por decreto.
Só que eu ainda não vi esse decreto em nenhum lado. Perguntei para meus colegas na Madeira e também não tiveram nenhuma notícia. Então, basicamente, agora, a não ser que você se encaixe naquela lista que já está publicada, espera ver o que a Madeira e os Açores vão falar. O rendimento no exterior também ainda não está concreto. Então, eles falaram que eles pretendem manter, eles têm a intenção de manter a mesma isenção do RNH, mas ainda não está confirmado. Então, ainda está um pouquinho certo, mas pode ser uma solução para quem está em Portugal. E Madeira costuma sempre ser muito melhor que Portugal continental. Então, se tem algum lugar que vai salvar Portugal, é sempre a Madeira. É importante a gente sempre olhar essas jurisdições, né? Qual que é a norma, qual que é a média dela, né? Por exemplo, a gente pega Malta ou Chipre ou alguma coisa assim. Pô, Chipre tem completa isenção de ganho de capitais, tem um dos menores impostos corporativos da Europa, tem o regime lá de, basicamente, o RNH deles também por 17 anos, ou seja, é todo um conjunto de coisas pró-negócios menos impostos. Malta também, pô, tem o regime lá para não europeus pagarem menos imposto. Tem o visto de nômade que é isento de imposto. Tem o non-dom normal e o non-dom qualificado lá com 15 mil dólares de imposto fixo. Tem uma porrada de regime especial para o pessoal do ramo de aviação, para profissionais de algumas indústrias qualificadas, enfim. Malta, se tu pegar a lista, deve ter 50 regimes fiscais diferentes. Então é um país que, ok, Malta vai do nada cancelar isso aqui em cima de mim e fazer o que eu tenho que pagar outros impostos? Provavelmente não. Agora você pega Portugal, que já tem um imposto de renda dos mais altos, tem um imposto corporativo que não é bom também, tem, né, os impostos sobre ganhos de capitais, tem tudo alto, só tem duas exceções, que é aquela isenção que tinha para cripto e o RNH. Ou seja, será que vai se manter? Né? Será que sustém? Eu batia muito nessa tecla de a política que Portugal estava tomando a respeito da cripto ia ao oposto da economia padrão de Portugal, ia ao oposto do cenário político de Portugal e também ia ao oposto da União Europeia, porque Portugal ele sempre vai num consenso absoluto com a União Europeia. É muito difícil bater de frente com a União. Portugal não costuma bater de frente com a União. E a Madeira, como é uma região autônoma, via de regra ele traz isenções fiscais maiores. Porém, ele ainda segue o modelo do continente. Ele só dá sempre uma expandida maior, até um IVA menor e tudo mais. Então, assim, é aquele quando a esmola é muito, o santo desconfia. Quando você tem um país como Malta, realmente ele dá uma segurança maior. Quando a gente tem, por exemplo, o Panamá, como a gente estava falando, com o sistema territorialista, sem banco central, quando sai uma isenção, é mais seguro do que um país que não tem nada, não pretende. Diferente é um caso como uma Argentina, que está reformulando tudo. Diferente ao que aconteceu com a Estônia. Não, agora a gente vai abrir porteiras. Mas quando ele quer só isso aqui, normalmente ele vai revogar. É uma das coisas que eu falava também a respeito do Brasil. O Brasil, ele tende a fazer isso também. Quando eu falava, isenção e não sei o quê, eu falava porque o objetivo do Brasil nunca foi tributar criptoativos. O objetivo principal é a declaração de criptoativos. Por isso que a gente tinha um IN 1888. Então, aqui, se eu puder aproveitar o gancho para falar um pouco da jurisdição do Brasil, como é que tá? Então, é assim, hoje a gente tem uma distinção até dezembro de 2023 e após dezembro de 2023. Ou seja, 2024 a gente passa a ter uma nova legislação no Brasil. Mas até então, como que funcionava? A gente tem os 3 limites que a gente sempre fala, os 3 gatilhos que não pode esquecer. Compras com custo de aquisição acima de 5 mil precisam ser declaradas, esse é o primeiro limite. O segundo limite são tributos, tem uma isenção de 35 mil, total alienado. Então, isso é importante. Eu bato muito nessa tecla. Porque quando a gente fala assim, isenção de 35 mil ao mês, o brasileiro vai com um sorriso até a orelha, né? Caramba, 35 mil de lucro? Maravilhoso. O detalhe é que não é lucro, é o total alienado. Então vai lá o Francisco, compra 5 mil de Bitcoin, aí ele troca esse 2 mil para Ethereum, aí ele volta a trocar esse Ethereum para 1.000 de Matic, aí ele volta e compra mais 2 de Polkadot, daqui a pouco... E assim ele vai indo, e toda vez que ele usa, mesmo sendo o mesmo valor inicial de 5 mil, a gente vai ter que ir somando ele, porque há as alienações. E por alienação, não é só venda. Alienação é troca, é dação, é tudo que você imaginar que é uma operação, é considerável uma operação alienável. Então, é contada. Então, se todas as operações que você fez um mês somada, mesmo sendo o mesmo valor inicial,
forem abaixo de 35 mil, aí a gente entra na isenção. E essa isenção também que a gente tem o mensal é o de 30 mil. 30 mil é onde eu falo um pouco de como o objetivo é a declaração e nem tanto a tributação de início. Porque os 30 mil, se você ultrapassa 30 mil mensal operando em exchange internacional ou fora de exchange, você é obrigado a reportar a IN 1888. A IN 1888, ela não gera imposto. O que gera imposto é o ganho de capital. O que gera imposto é mais-valias, lucros. A IN 1888 é simplesmente uma declaração extremamente abusiva, invasiva, que quer saber absolutamente todas as operações que você fez no período daquele mês. Ela não vai gerar imposto, mas ela quer saber tudo o que você fez, até o nome da sua avó. Então vamos lá, você tem que declarar qual é a moeda, para quem você mandou, por onde você mandou, qual era o ativo, como trocou, e assim vai indo todo esse cenário, né, com zero privacidade. E aí mostra como a intenção desde o início era o reporte, como a intenção era achar ferramentas para conseguir verificar as informações, para conseguir ver se bate com o imposto de renda, para avaliar caso de malha fina e etc. Então, o cenário brasileiro até esse ano se mantém esse. 5 mil custo de aquisição para compras, 30 mil declaração em N 1888 e 35 mil isenção de tributos. Quando eu falo de N1888, eu falo fora de exchange ou exchange internacional, por quê? A exchange nacional ela faz o reporte automático. Então, mas Vitória, eu só comprei R$1 na Foxbit. Tudo bem. É o seu R$1 que vai ser reportado automaticamente para a Receita Federal. Então, a própria exchange já faz esse reporte. Então, é importante que você mantenha o seu imposto de renda batendo certinho com o que eles estão reportando. Então, essa isenção de 30 mil só funciona para internacional e fora de exchange. Esse era o cenário que a gente tinha antes, né? Que vai ser vigente até esse ano, onde o tributo era em cima do ganho de capital, certo? Começava a 15% e ele era progressivo até 22,5%. Esse é o cenário. O que mudou hoje? E um detalhe é que não podia bater prejuízo. Então era o único mercado em que você não podia compensar prejuízo. Ações você consegue, todos os outros mercados você consegue. Cripto não. Há uma série de coisas que, enquanto jurista, a gente vai analisando o Brasil tentando regularizar a cripto, que você vê que não bate. Definições que não faz sentido. A inconstitucionalidade de você entender trade como um evento alienado. Isso é uma curiosidade. Se eu puder me expandir aqui só um pouquinho, imagina assim, eu tenho meu apartamento de 100 mil e o Lit vai ter o apartamento dele de 100 mil também. E a gente troca apartamentos. Eu dou o meu para ele, ele dá o dele para mim. Em sede de imposto de renda, não teria tributos. Por quê? Porque não houve mais-valia, não houve lucro, não teve acréscimo. O tributo, em qualquer país, ele é sempre em cima do acréscimo patrimonial, daquilo que aumenta. Então, no final, seja um apartamento na rua A ou na rua B, eu continuo tendo patrimônio de 100 mil. E isso funciona assim para todos os casos. Cripto deveria ser uma analogia, já que ele está inserido no mesmo ordenamento jurídico, né? Respeitando as regras do Brasil. Não. Cripto, se eu troco um ativo de 100 mil por outro ativo de 100 mil, olha, é um evento alienável, a gente vai tributar. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi. Mas é das muitas coisas que a gente tem dentro da legislação brasileira quando tentam regularizar cripto, que a gente vê que não bate. Mas pronto. O cenário muda em dezembro, então 1 de janeiro de 2024 a gente entra agora com uma nova legislação no Brasil, que foi a Lei 14.754, eu acho, de 2024. Então, o que acontece? Com essa nova legislação, o Brasil, quem opera em exchange nacional, quem está dentro do Brasil, continua igual. Então, continua a mesma coisa, a alíquota progressiva até 22,5%. A gente continua basicamente a mesma coisa. O que vai mudar? Quem opera em exchange internacional ou fora de exchange, eles equipararam cripto a aplicações financeiras no exterior. Então, ele vai seguir agora a mesma regra de ações, de ativos em holding, de títulos americanos, de todo o resto. Então, hoje ele deixou de regular cripto como um ativo digital específico e desde que você esteja em uma exchange internacional fora de exchange, ele já entende tudo isso como aplicação no estrangeiro.
Aí, novamente, a gente tem vários posicionamentos a respeito disso. Por exemplo, uma cold wallet. Como que a gente sabe que ela está no exterior e não está aqui no Brasil? É um peer-to-peer. Como que eu sei que eu não estou operando de brasileiro para brasileiro? Tem todas essas questões. Mas vamos trabalhar com a realidade que a gente tem, né? As regras são essas, o que a gente pode fazer dentro desse tabuleiro? Então, assim, na lei onde a gente passa a ter os ativos no exterior, tem algumas vantagens. Uma delas é que a gente consegue abater prejuízo de diferentes classes. Então, como é visto tudo como o mesmo ativo, a partir de 2024 a gente já pode abater prejuízo, mesmo brasileiro. Essa é a única alteração que teve em âmbito Brasil. Porém, é só a gente abate prejuízo cripto para cripto. Sendo ativos no exterior, como ele abre essa classe, a gente consegue abater prejuízos de outros ativos. Então, eu tive prejuízo em ações. Posso abater no de cripto? Pode. O de cripto pode ir para lá? Pode. Então, não só a gente pode abater prejuízo, como a gente também pode carregar esse prejuízo para os anos seguintes. Então, isso é interessante. Então, finalmente, a gente consegue abater prejuízo. A alíquota passa a ser fixa 15%. Então, já não é uma alíquota até 22,5%. Fixamos ali em 15%. Porém, já não há isenção de 35 mil. Então, hoje, você tem que escolher. Você quer isenção de 35 mil, você opera em exchange nacional. Você quer uma alíquota fixa a 15%, você vai para internacional. Então, hoje, os regimes, o que ele fez foi separar o que é Brasil, mesmo que a gente não tenha certeza se é ou não, e o que é exterior, englobando tudo como aplicações financeiras. Não sei se ficou aqui muito complexa essa explicação ou se deu para entender. Não, deu para entender sim. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu vejo muito dentro da bolha de cripto, muita gente falando dos planos de cebolinha, né? Não, porque eu tenho um P2P que não vai declarar e não sei o quê. E eu conheço muito P2P, eu já trabalhei auxiliando no mercado de balcão de criptomoeda, eu conheço como funciona o cenário. E pelo que você explicou aí agora, a regulamentação é muito profunda, complexa. Então você imagina assim, um P2P que começa a receber na conta do banco dele uma movimentação diária de volumes de dinheiro, como esse P2P realmente poderia não declarar. Pela experiência que eu tenho, é que muitos vendem a informação, não estou declarando, quando eles, na verdade, estão declarando, até porque as movimentações financeiras, elas já estão ali públicas para o Banco Central. Então, eu acho que, assim, acho legal a gente passar um recado aqui para a galera, se buscar caminhos legais, né? Porque se ela ficar buscando esses planos de cebolinha e acabar se complicando fiscalmente porque não quis buscar soluções aonde ela está legalizando o patrimônio dela, ela pode acabar perdendo o patrimônio dela, né? Então, estudar mesmo essas questões e encontrar soluções que não vão complicar ela juridicamente, né? Eu concordo 100%. Concordo 100% com você, Camila. E o que a gente tem que entender? Vamos lá. O plano de cebolinha, ele acaba... Vou usar o termo agora, vou adotar. Ele acaba por ter... assim, ele acaba por ser um pouquinho controverso. Porque o investidor cripto, no geral, ele gosta de trabalhar muito com análise gráfica, com análise técnica. Que é uma das coisas que eu também tento sempre alertar pelo fato de análise gráfica é excelente, tá? Mas a gente não pode esquecer de análise fundamentalista, ou seja, white papers, analisar projeto, ver centralização, e a gente não pode esquecer de macroeconomia, tá? Então, tudo que a gente está vendo hoje no cenário macro influencia diretamente no preço dos criptoativos. Hoje o Bitcoin ainda depende muito da liquidez de dólar, então a economia americana. Então, assim, a macroeconomia influencia gigantescamente no preço dos ativos hoje. Quando saiu aquela notícia falsa da aprovação do ETF de Bitcoin, a gente viu em um dia um aumento de mais de $1.000. Então, assim, ainda é bastante volátil, ainda é volátil, assim, submissa a informações macro. Então, o que acontece? Tanto que a gente brinca no mercado cripto que a gente fala que análise gráfica é o horóscopo dos homens. Então, assim, por mais que seja
É preciso ter em considerações. E por que eu trouxe isso? Por que ele fica controverso no plano de Cebolinha? Porque a gente faz essa análise maravilhosa, onde a gente prevê o Bitcoin batendo 100 mil, onde a gente prevê ganhando tanto dinheiro e tanto dinheiro. E a gente esquece que se realmente isso vier a acontecer, o plano de Cebolinha não funciona mais. Porque ele só funciona para pequenos montantes. Porque quando a gente está falando de fluxo de caixa de milhões, aí a situação aperta. Então eu vejo muito as pessoas trazendo umas soluções mirabolantes, mas que só funcionam em escala pequena. E se o seu objetivo é se manter sempre na escala pequena, das duas uma, ou o seu investimento não está batendo com a realidade fiscal, ou a realidade fiscal não está batendo com o seu investimento. Porque seu objetivo é escalar o seu patrimônio cada vez mais, então a solução fiscal que você tem, ela também tem que ser escalável. E essas soluções, normalmente, de evasão fiscal, elas não são escaláveis. Então, é preferível, sim, alternativas de elisão fiscal. Ou seja, declarar pagando o mínimo possível de imposto e se protegendo. Porque o que é importante lembrar aqui é cripto realmente é dificilmente confiscável. Tá? Principalmente se a gente tem uma cold wallet ou trabalha em finança centralizada. Porém, é facilmente rastreável. Eu trabalho rastreando operações em blockchain e milhares de outras pessoas também fazem isso porque a gente está falando de uma rede transparente. Então, assim, é facilmente rastreável. Não adianta cair nessa falácia de porque eu estou operando com cripto, eu sou anônimo. Não é, tá? Até porque conta muito o que você faz antes e depois de você ter o dinheiro em cripto. Então, a evasão fiscal, ela acaba por não levar em consideração todos os fatores. A elisão fiscal já é a gente declarar de uma forma que o cliente pague o mínimo possível de imposto com o objetivo de regularizar, tirar o risco Brasil dele. O que quer dizer? Vamos supor que ele quer ir para uma Geórgia da vida. Tira o domicílio fiscal do Brasil e vai. Então o Brasil até que ele não pode mais tocar. Então, aí é uma estratégia de proteção patrimonial. Porque senão você pega aquele mesmo patrimônio e joga ele, que agora estava só exposto ao risco Brasil, agora ele passa a estar exposto a Brasil e Geórgia. E os dois podem sempre vir porque ele nunca foi devidamente apurado. Então, às vezes, é preferível uma solução escalável e que realmente vai te proteger. E quando a pessoa, mas eu não quero tirar meu domicílio do Brasil, eu não quero sair. Então, tudo bem, organiza esse patrimônio e só manda o patrimônio para fora. Continua aqui no Brasil. Então, aí, novamente, vamos ter vários benefícios tributários, vários benefícios fiscais de você ter o patrimônio fora do Brasil, além da vantagem óbvia, porque o seu patrimônio está fora do Brasil, gente. Isso aí já é o melhor de tudo. Então, realmente, quem trabalha em OTC tem que ter essa preocupação, que a Camila falou, que é o reporte. Às vezes, não tem reporte, tem sim. Eu trabalhei já com algumas OTCs também, que eu sei que fazem reporte aqui no Brasil. É normal, é padrão. Agora, se eu vou dizer assim, não, é certeza que a pessoa vai ter em malha fina. Não tem como dizer, justamente porque o Brasil é um sistema tributário complexo, onde 99,9% dos cidadãos estão em fase ou de evasão fiscal ou cometendo algum erro tributário ali. Então, todo mundo no Brasil, quer seja criptoinvestidor ou não, corre risco de ser acusado de um crime de fraude fiscal, alguma coisa do gênero, porque a legislação é feita para isso, para te deixar submisso. Então, talvez a melhor solução seja realmente atenuar o risco, proteger os ativos e levar ele para fora. Perfeito, Vitória. Você colocou muito bem. Era exatamente o ponto que eu queria levantar e você elaborou ele muito bem. Obrigada. Vale mencionar, assim, né, essa tributação agora dos 15% sobre o lucro, apesar de ser algo que, né, se estiver fazendo por fora do Brasil não tem mais a isenção, a nível internacional, levando em conta outros países, não é um valor que está não está muito acima da média, está na verdade até abaixo de muitos países, né? Levando em conta, por exemplo, a mais-valia, o ganho de capital em Portugal, que seria 28%. Se você pega Malta, por exemplo, a gente puxa o exemplo de Malta. Malta tem um regime especial no The Residence Program lá, que você paga 15 mil euros por ano de imposto fixo mínimo para ter o privilégio de pagar somente 15% de imposto sobre a sua renda do exterior que você traz para Malta. Ou seja, você paga 15 mil euros ao ano fixo para
acessar essa alíquota que não está disponível para os outros. Não, essa aqui é a nossa alíquota promocional especial para grandes investidores, para a galera de capital. E no Brasil, basicamente, é o que todo mundo paga. Então, assim, eu gosto de mencionar isso, especialmente quando a gente conversa com clientes estrangeiros que estão pensando numa mudança para a América Latina e ouvem de Brasil que, putz, vai ser muito imposto. Quando eu falo 15% para eles, tipo, pera, é menos do que eu pago agora. Né? Então, para nós brasileiros que vemos a situação piorar, de fato, né, fica mais complicado, mas ainda num nível internacional não está tão ruim. O que está ruim, eu diria que é muito pior do que a alíquota, é justamente o que você mencionou, que é o abuso da privacidade, de você ter que declarar absolutamente tudo. Isso está pior, e isso, inclusive, está muito pior do que dois dos nossos vizinhos, Paraguai e Uruguai, em que você não precisa nem declarar nenhum ativo que você tem fora do país. Ponto. E você só declara a renda que você tributa. A renda que você tem que não é tributável, você também não declara. Então, isso para mim assim, foi uma das grandes razões pela qual eu fui buscar a residência no Paraguai. Quando eu lembrava, assim, nos meus tempos aqui na Áustria, que tu tem que declarar absolutamente tudo, e as horas que a pessoa gasta, e o estresse com declaração, ou o dinheiro que se gasta delegando para um contador. Cara, você vai no Paraguai, você simplesmente não declara, não paga, não informa. É uma tranquilidade, é uma paz que a pessoa tem, que isso, para mim, não tem preço. É exatamente isso. Eu falo que eu vim da Suíça para o Brasil e as pessoas falam: como você largou a capital da a liberdade econômica para estar no Brasil? E tem certas vantagens. É que é preciso ver o cenário macro, é preciso ver tudo. E se eu puder acrescentar algumas coisas aqui ao que você falou, Francisco, realmente, o problema é a invasão da privacidade. O problema é o Brasil cada vez mais num regime mais autoritário e mais invasivo, tá? Passou também esse mês o Acordo de Cooperação Técnica 133, onde ele fala do confisco de ativos em exchange sempre que tem um processo judicial. O que isso quer dizer? Uma penhora, um divórcio, então eles podem ir. Aqui a gente volta a bater no exchange, não é carteira, e a questão que o Litvei falou aí bem, que o problema é essa privacidade. Só que o 15% realmente não é um montante alto. Até porque o que a gente tem que ter em consideração? Que a gente tem soluções offshore. E as soluções offshore, ela vai resolver, além de muitas vantagens, né? Tem dois pontos em específico do discurso do Francisco que a gente vai solucionar. Um é que esse 15% ele passa a ser o balanço final. Ou seja, dentro do balanço da offshore que a gente faz a 31 de dezembro, dá para colocar muito prejuízo lá dentro. Então, assim, gastei aqui $2.000 com a SET. Vai entrar no seu imposto de renda. Então, você não está pagando $2.000 para ele. Você está optando por dar para eles 2.000 em vez de dar para o governo, porque você ia dar esse imposto. Entendeu? Paguei a Liberact algum serviço. A gente vai abater isso nos seus impostos. Então, o que acontece? Quando a gente fala de 15%, não é o 15% da renda. A gente vai falar 15% só sobre o lucro. Então, é feito um balanço, onde esse balanço a gente pode abater prejuízos de diversas classes, incluindo todo o custo que a pessoa tiver com a estrutura offshore. E aí, sim, só o que sobrar é que vai ser 15%. Então, é um lucro, e é um lucro, entre aspas, controlável. Tá? Então, isso não só é uma alíquota baixa, é uma alíquota fixa, ainda vai estar dentro de um cenário um pouco mais controlável. E outra coisa que é aquele... Sabe Bitcoin Fixed? É meio que offshore fixed. É IN 1888. Por quê? O que eu falei, a declaração mais invasiva que a gente tem no Brasil é IN 1888. Offshore resolve isso, porque offshore você deixa de ser obrigado a entregar IN 1888. Então você deixa de ficar exposto à multa abusiva de R$100 ao mês, mais correção de não sei o que. Você deixa de ficar obrigada a reportar todo mês cada transação que você fez, qual moeda, qual isso. Você para de expor os ativos que você tem em carteira e você só passa a falar saldo. A 31 de dezembro, esse é o meu saldo, esse é o meu prejuízo, esse é o meu lucro final. Acabou. Não interessa esses ativos quais são, se você está comprando Monero ou não, ninguém mais vai saber aonde você está comprando, por quem, para onde ou qual ativo. A gente está trabalhando só com saldo. Então, as estruturas offshore resolvem alguns desses problemas, principalmente de confiscabilidade.
de trazer mais anonimato, mais liberdade para operar, e também de manter uma alíquota fixa, umas estratégias tributárias para diminuir cada vez mais os tributos. Isso é algo que o pessoal às vezes não se toca, né? Quando a gente fala de proteção patrimonial com offshore, muitas vezes o pessoal que ainda não conhece tanto de offshore vai falar: ah, mas quero ver vir confiscar o meu Bitcoin, tá em cold wallet, enfim, quero ver virem confiscar. Cara, talvez não vão confiscar diretamente, mas assim, você ainda mora no Brasil, né? Eles vendo as suas movimentações aí, você declarando mal, eles podem meter uma multa na sua cabeça. Você não declarando as coisas bem pode tomar também uma situação de sonegador, ter que pagar a multa, ter que perder réu primário, ter que, enfim, a gente está falando de a gente está falando de consequências reais, assim, mesmo que não consiga. Ok, beleza, a Receita Federal não vai chegar na sua casa e te torturar para tirar as suas chaves privadas, mas eles podem acabar com a sua vida de muitas outras maneiras se você vive no Brasil. Agora, se você tem offshore, a pequena diferença de a cripto tá no meu nome ou tá no nome da minha offshore já muda completamente, como você mencionou, a situação tanto fiscal quanto de declaração e de complexidade burocrática, vamos dizer. Completamente. É assim, toda vez que falam a imposto zero, eu gosto de falar assim, não existe imposto zero se você está no Brasil. A não ser que você tire o seu domicílio fiscal daqui. Porque é o que a gente falou, o imposto de renda no Brasil não é alto. O brasileiro, ele odeia ouvir isso, porque ele gosta de saber que ele está no pior dos cenários. Mas a verdade é que o imposto de renda no Brasil não é alto. O que é alto aqui é o imposto sobre o consumo. Então, para você ser rico no Brasil, não é ruim. Agora, se você for pobre, aí aperta. Por quê? Porque o rico, ele tem vamos chutar aqui, 30% da renda dele vai para consumo. Todo o resto vai para investimento, proteção, lazer, etc. Agora, o pobre, 100% da renda dele vai para consumo. E o imposto sobre consumo no Brasil é altíssimo. Então, esse é o problema. Então, por isso, quando fala assim, estratégias como proteção e offshore é só estratégias para rico, eu falo, gente, talvez a classe média precisa muito mais do que o rico, tá? Então, vamos se alertar a isso. Porque vocês precisam de uma otimização fiscal para compensar tudo que está sendo gasto em consumo, porque o imposto no consumo é bastante alto. Agora, é o que você falou, tem uma cold wallet em casa. Tá bom, vamos pôr que a gente não tire o seu acesso à internet, que seria através de prisão, que pode existir uma prisão, ponto. Mas vamos pôr que a gente não vai ter uma prisão. Certo, ainda assim há diversas formas de prejudicar uma pessoa, principalmente em cima da pessoa física. Então essa separação pessoa física, pessoa jurídica, essa distinção entre agora eu não respondo ao governo brasileiro, eu respondo a um governo mais liberal, é muito importante. Porque é certo que você tem a sua vida em torno de criptoativos, mas você também tem todo o resto da sua vida. Como você tem esposa, você tem carro, você tem filhos, você pretende ter empresa, então tudo isso fica. E quando fecha o cerco, quer travar a conta bancária, quer colocar penhoras em seu nome, quer travar a pessoa física, e uma série de empecilhos que dificulta você atuar no mercado, tanto no mercado financeiro como nas diligências normais de dia a dia. Então, novamente, para o benefício tributário que você tem como offshore e para os custos que hoje não é nada fora do padrão, ainda mais quando a gente vê a inflação no Brasil tão alta, com custos aqui altíssimos para qualquer coisa, honestamente, não faz sentido você manter isso enquanto pessoa física e no Brasil. Com certeza. E aí, pensando justamente numa situação de investidores de cripto, é importante falar um pouco quais jurisdições são amigáveis para essa galera que, quando querem, né, fazer essa transferência, digamos, dos ativos. Suíça é uma que é muito conhecida, mas que também é muito cara, né? Não é o que costuma ser recomendado para pessoa que só quer proteger o patrimônio e deixar parado ali. Quais, assim, jurisdições você tem visto que têm sido mais amigáveis para o mundo cripto, na parte bancária, na parte institucional? Antes de eu entrar aqui nos países, deixa eu só falar uma coisa que eu também esqueci. Uma das outras vantagens que a gente tem ainda no tema offshore é a isenção cambial, tá? Então, muitas pessoas não sabem disso, mas uma das melhores formas de a gente se proteger da inflação é saindo da moeda fraca e entrando na moeda forte, no dólar. Então, quando a gente regulariza o patrimônio, vamos pôr a $1 que tá 5,3, mesmo que no ano que vem ele bata 6,3, toda essa mais-valia que você ganhou no aumento cambial, ela já entra como isenta.
Então, isso também é uma das vantagens muito boa para quem está tentando se dolarizar. Então, através da pessoa jurídica no exterior, a gente consegue essas isenções cambiais, onde mesmo. E aquilo, eu gosto sempre de falar, não é o dólar aumentando, é o real perdendo valor e vai continuar perdendo valor. Então, se a gente já sabe que a moeda vai continuar perdendo valor e você vai pagar cada vez mais imposto toda vez que você regularizar, porque o dólar tá aumentando frente ao real, a offshore ela traz essa vantagem de regularizou o dólar e aí isenção daqui para frente, tá? Mas, bem, era só uma parte aí sobre as offshores ainda. Mas entrando aonde o Francisco falou, Suíça é aquilo, deixa de ser um pouquinho do nosso paraíso do Crypto Valley e passa a ter uma intenção regulatória maior. Então, a Suíça ela funciona assim como a gente falou que a Madeira é uma região autônoma, a Suíça tem os seus cantões autônomos. Então, é importante lembrar isso, porque quando a gente fala Suíça, a gente não fala Suíça como um todo. Então, tem alguns cantões que vão ter salário mínimo, outros não. Tem alguns cantões que vão ter certas legislações mais favoráveis à liberdade e outras menos. Então, normalmente, cantão alemão, ele é mais seguro a longo prazo do que os cantões italianos e franceses, porque eles costumam tender a ir mais para a regulamentação da União Europeia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Suíça ela já se manifestou querendo entrar para a CARF, tá? Que é a implementação do Crypto Asset Reporting Framework. Então, eles pretendem entrar, ainda não sabe se vai ou não, até porque a Suíça depende muito de plebiscito e referendo, né? Mas eles também querem entrar na adesão da troca automática de informação, né? Então, assim, pode ser que entre ou não, até hoje a gente não tem isso, porém é importante quando a gente fala de soluções da Suíça terem atenção que eu acho mais seguro cantões alemão em específico. Agora, saindo da solução suíça, que é o nosso cenário caro, como uma Singapura, como os Emirados Árabes, são excelentes? Claro que são excelentes, mas são um pouco mais caros. Soluções que a gente tem que oferece praticamente o mesmo, a preços mais baratos, vamos assim dizer, e mais perto, sem a gente precisar ir para tão longe, e às vezes nem preciso sair de casa, né? A SET também trabalha muito com soluções que eles vão representar onde você não precisa sair, mas um dos países, o Francisco falou do Paraguai, que é excelente, mas eu acho mais excelente para dupla cidadania. Quando a gente fala de offshore, o Panamá tem sempre um destaque. O Panamá tem um destaque como um dos países mais crypto-friendly. Na minha opinião, talvez o mais crypto-friendly que a gente tem hoje, tá? Então, assim, quando a gente fala de estruturas offshore, muito se fala dos Estados Unidos, Delaware, Miami, mas os Estados Unidos ele vive uma insegurança política e jurídica, num jogo de cadeiras onde pode ser crypto-friendly, pode não ser, até hoje a gente não tem uma estabilidade. Quando a gente fala de Bahamas, das ilhas menores, a gente tem um problema que ou até Cayman, que tem uma dificuldade maior em encerrar a LLC. Então, assim, tem certas particularidades que eu não gosto tanto quanto o Panamá. Panamá é uma jurisdição mais livre, então a gente está falando de um país que não tem banco central, a gente está falando de um país que não tem exército, a gente está falando a posição no índice de liberdade econômica deve ser o quê? Uns 50 e... Francisco, você deve saber até melhor que eu, né? 50 e tal? Na América Latina tá no top 5, que é o mais importante. Tá, acho que top 3 de América Latina. América Latina top 3, Brasil a gente vai estar numa posição lá para os 120 montes. Então, assim, é um país muito mais livre. E se importa por quê? Por causa do assunto que a gente estava no início do episódio, que não basta ter uma solução mágica, basta que tem que todo o ordenamento jurídico ir de encontro com esse incentivo, para a gente garantir que ele continue ali. Um país que não tem banco central, ele já mostra uma intenção muito menor de regular. E qual a vantagem do Panamá? A vantagem do Panamá é que com o sistema tributário territorial, ele não tributa nenhuma renda que não seja oferida no Panamá. Isso quer dizer que todas as operações com criptoativos não são tributáveis, elas são isentas de imposto. E fica melhor do que isso. Além de não tributar a renda,
eles também, em criptoativos, eles também não exigem declaração. Então, novamente, a gente volta a parar de precisar declarar suas operações. Você pode operar com liberdade e depois a gente só fecha a salda 31 de dezembro, abatendo prejuízo e tudo mais. Então, é muito interessante você parar de ser a Vitória operando em pessoa física no Brasil e eu passar a ser a minha empresa no Panamá operando criptoativos e reportando um pequeno saldo ao Brasil. Então é muito diferente essas duas realidades. Questão de proteção, de liberdade e de tributos também, diminuindo muito. E as vantagens da offshore, ela vai variando conforme as estruturas, né? Então, se a pessoa ela quer um anonimato, a gente vai trabalhar mais com um fundo de interesse privado. Se a pessoa ela quer operar porque ela tem funcionário, a gente vai trabalhar com uma SRL. Se trust não é muito indicado para cripto por causa da gestão do ativos, mas tem, como no fundo de interesse privado, que vai trabalhar a questão sucessória. Então, assim, tem muitas vantagens que podem ser abordadas. Dá para colocar até patrimônio imóveis dentro dos ativos, móveis e imóveis dentro da própria holding. Então, assim, tem várias. Offshore é preciso lembrar que não é uma solução, é um conjunto de várias estruturas, onde a gente escolhe o melhor para o cliente. Então é muito importante saber isso, que há diversos países e diversas estruturas. E o ideal é você procurar o país mais favorável para o seu caso e a estrutura mais favorável também. Para o investidor cripto, via de regra, costuma ser Panamá uma das melhores soluções em termos de jurisdição e SRL costuma ser uma solução boa por te permitir operar e fazer operações dentro também. Eu pesquisei aqui, o Panamá está em 52º mundial. Explica pra gente, por favor, o que é L... Como é que você falou agora, perdão? LCR? SRL é a LLC, mas no Panamá. Sim. É uma LLC. Sociedade de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anônima são as duas principais formas jurídicas no Panamá. Panamá também vale mencionar, nem todo país consegue fazer isso, mas é um ponto importante para o pessoal que está mais voltado para, especialmente quem vai ter que lidar depois com a Europa, quem vai se mudar para um país tipo Espanha no futuro, que é a questão das declarações. O Paraguai, por exemplo, é um país que você não tributa e você não declara os ativos não tributáveis. E não é que tipo você só não precisa, é que você não consegue declarar. Tipo, não tem no imposto de renda do Paraguai um lugar para você colocar algo que você não vai tributar. Você só declara o que você tributa, e é isso. Então, se alguém vem depois pedir, mostra o imposto de renda mostrando onde que você ganhou essa grana aí, você não vai ter. Você vai ter que falar, eu moro no Paraguai não se declara porque eu não vou pagar o imposto. O Panamá, inteligente como é, pensando na clientela internacional, eles não tributam os ganhos provenientes de fora do Panamá de nenhuma maneira, mas se você quiser, você pode incluir eles na declaração de imposto de renda, mesmo que não sejam tributados. Ou seja, vai estar lá para daí você ter um documento oficial, uma declaração de imposto de renda dizendo, olha, eu declarei minhas criptos, olha, tá aqui. Tem um governo que sabe, você pode acreditar depois, se precisar, sei lá, pegar um empréstimo imobiliário, se tiver que comprovar alguma coisa de KYC e AML, mas você não pagou nenhum imposto. Então essa é uma vantagem muito grande, especialmente para quem vai lidar com países que são chatos depois, tipo Espanha, onde para qualquer merda você tem que mostrar um comprovante de renda, ajuda muito. União Europeia, no geral, é extremamente chata. Essa é a verdade. Então, é uma das questões que é uma distinção muito importante essa, porque realmente, no final, a gente tem muito pessoal que fez um patrimônio elevado em cripto e eles têm, tá, legal, mas agora, se eu jogar no banco, o banco congela, eu não tenho como declarar, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um empréstimo, eu quero fazer alguma coisa e já não tem mais como trabalhar. E essas questões de onde eu declaro é muito importante, por exemplo. Dentro das estratégias de gestão fiscal, às vezes a gente utiliza estratégias de finanças descentralizadas. Então vamos lá. Não é só o quanto de lucro você faz, mas também o quanto de prejuízo que você toma. Então, às vezes é interessante você pegar alguns empréstimos, porque os empréstimos eles entram como passivos e não como ativos. Então, quando você pega um empréstimo, isso é uma das soluções interessantes das finanças descentralizadas, né? Antes era uma solução só para os super ricos. Então, eu quero comprar uma casa de $1 milhão. Em vez de eu ir lá e comprar minha casa de $1 milhão, onde o meu imposto de renda vai refletir um ativo de $1 milhão, eu chego no banco, que eu tenho uma relação maravilhosa, e aí eu falo para ele, eu tomo um empréstimo
de US$ 1 milhão e compra a minha casa. Então, no final você tem a casa do mesmo jeito, e no final você gastou 1 milhão do mesmo jeito. Mas o seu imposto de renda, ele vai mostrar que você teve 1 milhão de ativo, que é a casa, mais 1 milhão de passivo, que é débito, que é uma dívida. Então, a gente consegue igualar para ficar no zero. Isso eram umas soluções que só os super ricos faziam antes. Porque você precisa ter um relacionamento muito bom com o banco para conseguir esse tipo de empréstimo. E aí chegou as finanças centralizadas, onde permite fazer empréstimos com base num único requisito, você ter colateral. Então, não estou incentivando aqui a você sair alavancando igual um maluco aí, entrar numa água e fazer um monte de empréstimo, tá? Mas só alertando que existem soluções para a gente ter mais passivos. E entra no que o passivo ele não é tributável, obviamente, porque ele é algo que vai entrar ali para diminuir a sua renda e não para acrescentar. E eu lembrei disso por causa da questão do Paraguai, porque no Brasil nós não temos aonde declarar passivo em cripto, ou seja, empréstimos em cripto não tem como. Então, mesmo que eu queira que fale assim, não, mas você tem que declarar isso. Tá, ok, então a autoridade tributária, a Receita Federal, vem aqui ler eu me mostre onde. Como? Porque hoje em dia, da forma que a gente tem, é impossível. Então, tem essas questões de também entender bem os formulários, o que a gente consegue pôr a favor do contribuinte e o que nem sequer dá para pôr, mesmo se a gente quisesse colocar. Entendi. Você mencionou muito da diferença das declarações, né, a partir do ano que vem. O que você vê no cenário atual do Brasil? Assim, a gente tem outros projetos preocupantes ou até projetos que visam melhorar a situação para o investidor de cripto? Assim, existe algo sendo discutido que vai mudar essa situação novamente? Assim, eu sou uma pessoa super otimista, mas se eu falasse que sim, eu não seria otimista, eu seria completamente, tipo, delusional. Não, não tem como a gente ver o Brasil no curto prazo tendendo a mais liberdade, seja em qual mercado for. Então, assim, a previsão, apesar de a gente não trabalhar com previsões, mas os índices mostram que a curto prazo o Brasil tem uma tendência a piorar em todos os sentidos. Uma maior expansão da base monetária, que leva a uma maior inflação, então uma maior desvalorização da moeda, do poder de compra. A gente vê mais regulamentações no mercado, dificuldade de levar dinheiro para o exterior, IOF subindo. A gente vê todo o oposto, como eu falei, o acordo de cooperação técnica 133 que eu mencionei, que é confiscar diretamente em blockchain quando a pessoa tem algum processo jurídico, foi passado agora esse mês. Então, assim, essa legislação que entra em vigor agora, justamente para mostrar assim, você quer ficar numa isenção de 35 mil? Só se operar dentro de exchange brasileira que reporta até R$ 1. Então, assim, todo o ordenamento jurídico ele está caminhando em cada vez querer mais, não mais tributo, não só mais tributos, mas principalmente mais informação. Então eu diria não. Também tem a questão dos cartões de débito. Cartão de débito cripto. Pô, é uma forma de reporte automático. Qualquer lugar que você comprar está sendo reportado automaticamente. Então a gente está cada vez mais caminhando para o governo estar cada vez mais dentro da criptoeconomia, sabendo tudo o que acontece. Então eu não consigo ver nada favorável nem do ponto de vista pessoal e nem do ponto de vista jurídico. Pode existir alguma ideia em trâmite, mas eu desconheço. Eu lembro que o Kim Kataguiri estava defendendo um pouco aquela ideia que eu bati aqui da inconstitucionalidade da trade ser interpretada como alienação. Mas isso já é notícia antiga, já tem mais de um ano, nunca andou. Então, assim, tem algumas iniciativas tentando desburocratizar, mas nunca chega a andar, tá? Nunca chega a ser considerável. É só alguém com uma ideia boa. Mas não basta uma ideia boa, ela tem que ser ouvida, ela tem que ter poder. Então, hoje não tem nenhuma ideia que está encaminhando. Infelizmente, o Brasil ele está encaminhando mais para desvalorização cambial e se proteger cada vez mais, tirar o seu patrimônio do Brasil antes que o Brasil tire seu patrimônio de você. Você mencionou assim que dos países que a gente tem conversado, a grande maioria só ou ficou onde é que estava ou piorou, né? Quais são países que você vê, fora talvez dos principais discutidos, que estão melhorando, que estão se tornando destinos interessantes para o público cripto, né? Você mencionou, por exemplo, a Argentina, que está fazendo
reformas gerais em praticamente tudo. Acho que um outro que o pessoal comenta muito é El Salvador. Quais você vê assim que são as potenciais estrelas que estão despontando? Então, é fácil a gente entender quando a gente vê que o cenário cripto, ele não é um mercado autônomo. Principalmente por depender ainda muito da liquidez da economia americana, principalmente por ser tecnologia experimental, um mercado novo, a gente tem que ver todo o cenário macro. Então, os países que eles vão tender a trazer mais liberdade para a criptoeconomia são os países que procuram soluções de mais liberdades no geral. Então, todos os países que a gente vê se encaminhando cada vez mais para soluções mais liberais em todo sentido, são os países que vão ser melhor e mais crypto-friendly. Agora, o exemplo que nós temos da Argentina e El Salvador. El Salvador entra com a posição de, ok, tornamos Bitcoin moeda de curso legal. Tá bem, só que aí eles vão e lançam a Chivo, que é a carteira digital estatal. Então, assim, por mais que eles tenham Bitcoin como moeda de curso legal, a dificuldade de operar cripto ainda lá em termos tributários, em termos de declaração, de você ainda estar usando um ativo estatal, é muito grande. Então, não basta a gente dizer assim, nós somos pró-cripto. Não basta dizer assim, aqui você pode operar cripto, porque você pode operar cripto em qualquer lugar. Tá? Não tem como travar isso. Agora, tem que todo o ordenamento jurídico andar num consenso de querer expandir o mercado. E aí a gente chega no cenário Argentina. A Argentina, para mim, vai ser a estrela, tá? Porque a Argentina, eles querem a liberdade para o mercado cripto, eles veem a importância e a significância o significado disso, mas não só. Eles começam a cortar em todos os lados. Eles começam a falar, não, vamos usar dólar. Eles começam a falar a importância de cortar gastos governamentais. Eles começam a falar, não, a gente quer trazer dinheiro aqui para dentro. A gente vai colocar regimes não residentes extremamente favoráveis. Então, assim, a Argentina é um dos cenários que, para mim, tem tudo para brilhar aí com o Milei. E não é só por ser ANCAP, tá? Eu juro que tem um pé de imparcialidade aqui, que é o fato de que realmente está trabalhando para isso. Então, a gente vê muito o que aconteceu na Estônia. E a gente vê muito o que aconteceu, por exemplo, na Romênia. Na Romênia, na época que a gente tinha, eu gosto sempre de comparar cripto com a internet. Então, quando a internet foi lançada, a Romênia acabou de sair do comunismo, país quebrado, ferrado, e todo mundo falando de regularizar a internet. E a Romênia falou assim, quer saber, a gente tá tão ferrado que a gente não vai nem pensar nisso agora. A gente não entende, a gente não sabe o que acontece. Só deixa isso andar e mais pra frente a gente vê o que faz. Vamos se preocupar com nós porque a gente tá na merda? Essa é a realidade da Romênia. E o que aconteceu? Quando você deixa o livre mercado funcionar, é exatamente isso que a gente tem. A Romênia até hoje é um dos países com a melhor internet do mundo. Normalmente, dos top, 10 cidades da melhor internet, Romênia vai ter pelo menos umas 3, 4. A internet é extremamente barata, extremamente eficiente. Você vai pro meio do mato, na roça, e a internet é excelente. Por quê? Porque o livre mercado ele conseguiu se expandir com eficiência. Eles colocaram o marco legal da internet e deixaram que o resto andasse. Então, cripto funciona assim. Eu falo muito que não é só sobre regular de uma forma favorável, mas é sobre não ter intenção de regularizar. Entendeu? Então, a Argentina, ela fala sobre isso. Não é que ela quer adotar a cripto. Ela vê a importância do livre mercado, de deixar o mercado cripto andar. Então, isso é importante. El Salvador, não. El Salvador, ele quer trazer cripto, ele é pró-cripto, tá? Só que ele ainda assim, ele quer regular muito. Então, talvez as opções de livre mercado, quer dizer, sempre as opções de livre mercado são melhores. Por isso que a gente vê países com fundo em cripto, né? A gente vê bastante, a gente vê os países que têm maior liberdade. Ou uma Alemanha da vida, ok, uma China da vida, sim. Mas não basta só você colocar, que é um pouco do discurso que a gente tem hoje nos Estados Unidos. A gente tem aí Trump totalmente pró-cripto. Mas até que ponto é uma estratégia política? Até que ponto ele vai entrar na parte de liberdade? Até que ponto realmente, por mais pró-cripto que seja, a gente vai ver o mercado conseguindo andar? Porque até poucos meses atrás a gente tinha também pessoal querendo regular cripto nos Estados Unidos a mais de 48% de tributo sobre o saldo que você nem sequer resgatou.
Pô, então assim, a gente tem duas polarizações enormes e muito distintas. Então não basta uma lei, eu falo muito, não se apegue a uma isenção específica, a um regime específico. Olha como um todo, olha o país como um todo. E normalmente é isso que dita as regras se é o melhor pro longo prazo, né? Sobre a Argentina, considerando assim as mudanças que ocorreram nos outros países, você acha que pode demorar muito para essas mudanças acontecer na Argentina? Porque eles estão com as propostas ali. Você acha que demora muito a sair? Como é que é? Assim, a Argentina está sendo uma prova de que essas legislações que tirar o pé do gasto desenfreado do governo, cortar a cabide de emprego, abrir para o livre mercado, funciona. E eu acho que funciona mais rápido do que a gente esperava. Eu acho que quem acompanha a economia, quem acompanha a política, estava à espera que os resultados fossem demorar mais. Milei provou que não, é mais rápido do que você imagina. Se você der segurança para o empresário, ele investe. Se você der segurança para o imigrante, ele vem. Se você falar que aqui tem dinheiro, ele põe. Então, assim, eu tô bastante otimista com a Argentina. Honestamente, eu não acho que seriam soluções de muito longo prazo. E a gente já tem soluções muito boas lá para não resistente. A gente já tem um país muito legal. Então, assim, não é, mas foi uma economia extremamente forte. Então, assim, tem tudo para dar certo. Pode não dar, claro que sim, pode não dar, nós somos videntes, tá? Não estou falando para você fazer as suas malas agora e ir para a Argentina, mas que tenha uma expectativa de melhora e melhora a curto prazo, tem. Se quiser fazer Concordo a muito mala para a nisso. Argentina, inclusive, tá incentivado, tá? Também não vamos dizer que não. Se você quiser fazer, tá? A gente ajuda, pode vir, podem vir. Não é um plano ruim, não é um plano ruim. Sim, isso que você falou é muito verdade. É muito notável, a mudança na economia foi muito rápida. Eu vivi 2 anos atrás lá e voltei recentemente, e a força que a nossa moeda tinha lá antes já não é mais a mesma, o que teórica pode ser estranha para quem está de fora e falar assim, ué, mas isso é bom ou ruim? Bom, para quem está apostando na Argentina, isso é ótimo, né? A Argentina, ela é um país, quando a gente compara ao Brasil, ele melhora em termos de rentabilidade, economia e segurança no geral, e ele também diminui risco. Então, muitas vezes eu falo, por que não? É a mesma coisa quando se trata de investimento. O investidor que ainda está no Brasil. Pô, você ainda está investindo em bolsa brasileira, não bate uma máxima histórica dólar desde 2008, você tem uma rentabilidade extremamente baixa, por que não, por exemplo, uma bolsa americana? A rentabilidade da bolsa americana vai ser tipo 30% superior e diminui o risco. Então não faz sentido você não migrar. Aí você tem cripto. Cripto é um universo à parte. Cripto é todo um universo à parte. Porque se a gente comparar o mercado americano com cripto, por exemplo, a gente vai ter. Se eu pegasse aqui um cenário de holder, eu gosto sempre de pegar cenário de holder porque as pessoas acham que para fazer dinheiro em cripto você tem que fazer day trade, você tem que estar em piscina de liquidez. Dá para fazer, tipo, o básico funciona. Então, se a gente pegasse aqui o valor de Bitcoin e Ethereum. Por quê? Porque são os dois de dominância de mercado. Se a gente excluir as stablecoins, vai ser um total de mais de 80% do mercado cripto. Então, pronto. Se a gente pegar só Bitcoin e Ethereum, o saldo a 31 de dezembro de 2022, com o saldo de 2023, mesmo que a gente corrija a inflação americana, a gente vai ter uma rentabilidade de mais de 400% a mais do que o mercado financeiro tradicional americano. Então, eu até entendo quem não quer sair do investidor numa bolsa americana para o mercado cripto. Eu estou falando, gente, mas é 400% de vezes mais de rentabilidade. Tá, mas o risco também aumenta. Por quê? Por ser um mercado novo, por ser isso e aquilo. Então, até compreensível, apesar de que na minha postura vale o risco, pronto. Mas eu entendo. Agora, Brasil para Estados Unidos, em termos de investimento, aumenta a rentabilidade e diminui o risco. Então, às vezes, o caso da migração é a mesma lógica. Se aumenta a sua rentabilidade, ou seja, se aumenta a sua rentabilidade no fato de diminuir o seu imposto e aumenta a sua segurança no fato de você não ter uma jurisdição invasiva em cima de você, então não faz muito sentido a gente permanecer onde está. Então, a gente só permanece se a gente se sentir bem, seguro e livre. Então, das duas, uma. Ou para você se sentir bem, seguro e livre,
Ou você sai do Brasil ou você tira o seu patrimônio. Agora, manter aqui na sua pessoa física operando e só ficar escondido achando que a Receita Federal nunca vai te encontrar, não é uma estratégia de defesa isso aí. Isso aí é só uma camuflagem. Eu concordo, apesar de que, assim, quando a gente tá falando do dinheiro, é muito menos. Acaba sendo algo menos emocional do que a questão de mudança de vida, assim. O pessoal é muito mais disposto a, ok, vou mandar o meu dinheiro para fora do que às vezes mandar a vida para fora, porque é questão de família, amigos, enfim. É algo que é muito mais difícil de convencer uma pessoa a se mudar de país do que, ok, beleza, eu vou investir, vou abrir minha offshore no Panamá e agora pelo menos vou me diversificar. É mais ou menos, porque em cripto o pessoal é bem emocionado. É verdade, é verdade. E uma coisa que, se eu puder fazer uma parte que ele pegou ali na palavra diversificação, né? A gente viu saiu agora, foi essa semana, saiu o Registered Investment Advisor dos Estados Unidos falando que eles aconselham pelo menos uma alocação de 6% dos portfólios em cripto, sendo 4% Bitcoin e 2% em Ethereum. Então, isso mostra o quanto é importante o investimento em criptoativos, o quanto o mercado está ganhando força, mas isso também pega aí na parte da diversificação do Francisco, que é, gente, quando diversificar ativos, tem que diversificar, porque quando chega um advisor e ele fala assim, não, a gente vai colocar 4% em Bitcoin e 2% em Ethereum. Por quê? Para diversificar. Você não está diversificando. Porque a verdade é que se Bitcoin cair, Ethereum cai junto. E se Bitcoin subir, Ethereum sobe junto. Então não é bem uma diversificação. Então é preciso entender também, quando a gente trabalha com financeiro tradicional e criptoativos, uma gestão de portfólio inteligente para a gente não acabar achando que está diversificando e está colocando tudo na mesma categoria de ativos. Mas eu concordo, investimento em cripto, eu falo que são mais emocionados porque tem muito mais apostador do que investidores. Tem muito mais pessoas na especulação do que no investimento. E é por isso que eles são um pouco mais emocionados e mais. Eles não são tão avessos ao risco. Então, eles não querem estruturas de segurança, eles querem ver onde isso vai dar. Porém, com toda certeza, a solução offshore ela é tão eficiente por causa disso. Porque ela permite você investir, ela permite você tirar o patrimônio sem sair fisicamente. Porque quando a gente fala de uma mudança física, aí realmente o que conta mais é o emocional. É por isso que eu sempre falo para falar com vocês, porque não adianta nada eu trazer o melhor país do mundo para suas criptomoedas se você não gosta da comida de lá, ou do clima, ou se o seu diploma não é válido, ou se a tradução não é o suficiente. É esses pequenos detalhes que vai fazer você ficar ou não, se é uma migração boa ou ruim. É esses detalhes muito mais do que qualquer cenário macro. Com certeza. E esses aí não tem one size fits all, né? Não tem um único país que vai agradar todo mundo, porque aí é impossível. Mas tem sim os países que são mais amigáveis a cripto, que daí a nível do dinheiro dá para pelo menos fazer o planejamento de proteção de investimento, de offshore, de contas bancárias. E aí depois juntar isso com a residência. Claro, né, vale mencionar o que a gente está falando aqui, principalmente, por exemplo, que a Vitória estava falando em relação ao Panamá. Gente, funciona muito bem para quem é residente no Brasil, porque com a nova lei das offshores, tributa 15%, enfim. Isso aqui não se aplica, não é a mesma recomendação se você que está ouvindo a gente é um português ou um brasileiro que está morando em Portugal, na União Europeia. Tá? Panamá e União Europeia não se entendem muito bem. Os regimes tributários da Europa, eles não são a favor de offshore igual o Brasil é. Lá você vai tributar os lucros diretamente na sua pessoa física, porque eles vão dizer que você está gerindo a empresa a partir de Portugal, a partir da Espanha, enfim, você não vai ter nenhuma vantagem tributária. Então, isso é principalmente uma recomendação a nível Brasil. Se você está a nível Europa, a conta bancária pode ser interessante, mas uma estrutura, uma empresa offshore, uma fundação, um trust, não vai funcionar assim tão fácil, pelo menos, igual funciona no Brasil. Vai ter que ter um planejamento muito mais complicado. A conta bancária ela acaba sendo uma solução interessante a nível de você ter um fluxo de caixa muito mais fácil entre cripto e fiat.
e a respeito dela dar um laço do banco, ele assumir a responsabilidade no seu patrimônio quando ele faz um depósito direto na sua conta e você depositando em cripto na carteira do trust do banco. Então, às vezes, soluções offshore também são as soluções mais simples, né? É preciso você chegar na última camada da cebola. Você pode ficar ali no mais superficial se isso atender, mas com certeza, todas as soluções, tanto de migração tem que ser muito específica para a pessoa, mas também de proteção patrimonial também. Porque vai depender muito. Todas as estratégias de elisão fiscal falam muito, e como que eu diminuo o meu imposto? A gente vai do caso a caso, tá? Se a pessoa é um programador, a gente consegue trabalhar com um carnê-leão porque é a atividade dele. Se a pessoa está nos airdrops, a gente pode ver se entra doação ou não. Se a pessoa trabalha em finanças centralizadas ou se ela trabalha com a exchange nacional. Então, assim, tudo isso são estratégias, seja de elisão fiscal, seja de proteção patrimonial, ou seja de migração efetiva, são sempre soluções personalizadas para a pessoa, porque não serve para todo mundo. É o caso a caso, e é muito mais o caso a caso do que qualquer outro serviço, quase. Pois é. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma dúvida do pessoal da audiência. O Rafael perguntou se... Nossa, isso aqui foi no início do podcast. Você está falando de mais-valia em Portugal. Esse é o equivalente dos ganhos de capitais no Brasil, certo? Certo. Beleza. Alguma outra dúvida aqui da audiência? Camila, você tinha alguma anotada aí do outro lado? Não tinha não. Acabei de confirmar aqui no canal de dúvidas e não tá. Beleza, então. Bom, gostaria de abrir aqui, a gente falou tanto de soluções personalizadas. Se a pessoa está buscando uma solução personalizada, precisa de ajuda com a sua declaração, tributação ou não tributação, elisão, dos seus criptoativos no Brasil ou no exterior, Vitória, você pode contar para a gente onde que eles podem entrar em contato com você e também, claro, deixar a sua mensagem final aí para a nossa audiência que está interessada em investimentos internacionais e com criptomoedas. Com certeza. A Liberaction, ela é justamente isso. Ela é tudo que o investidor precisa em um lugar só. Então, em vez de você precisar ficar buscando o contador que vai entender do seu investimento cripto, a empresa que vai te permitir operar, o país, analisa a jurisdição de um país específico. Em vez de você precisar ficar procurando um advogado que vai tratar do divórcio, da separação dos seus criptoativos, o banco que aceita cripto ou não. A gente juntou em um lugar só pessoas especializadas em criptoativos. Então, desde gestão de portfólio, wealth management, soluções bancárias, contadores, advogados, a gente tem parceria com tudo para atender o pessoal especializado em criptoativos. Então, a gente oferece desde ajuda em gestão de portfólios, onde a pós continua sendo sua, que eu gostaria de deixar claro isso aqui, nós somos uma asset, mas a gente trabalha desde a parte de ajudar na rentabilidade, como principalmente estratégia de elisão fiscal, diminuir o imposto de renda ao máximo, fazer o mínimo, pagar o mínimo possível de imposto, e a partir do momento que você vê que nem o mínimo é o suficiente para você ter segurança, a gente vai trabalhar com soluções de proteção patrimonial, tirar isso da sua pessoa física e abrir uma pessoa jurídica no exterior que permita você operar os seus criptoativos de forma mais livre. Então isso é o que a Liberaction faz, a gente juntou tudo que o investidor cripto precisa em um lugar só para você poder lidar diretamente com nós e nós vamos atender todas as outras necessidades. Temos trabalhado em parceria com a SET já tem algum tempo, então eu gosto de trabalhar no fato de que se você quer sair do Brasil, sempre é uma boa recomendação, tá? Não é porque eu voltei que você deveria ficar, tá? Se você quer sair do Brasil, com certeza eles são os melhores para te atender quando você só precisa tirar o patrimônio e esse patrimônio engloba criptoativos no geral, então é um nicho muito específico, aí entra na nossa especialidade. A gente trabalha justamente com soluções para criptoinvestidores. E apesar de ter o meu Instagram, _vegalaço, e ter as minhas redes sociais, normalmente onde você vai encontrar mais informações é no Instagram da empresa, que é o _Liberaction. Lá você consegue encontrar aí um conteúdo diário nos stories, eu sempre estou aparecendo respondendo a caixinha de pergunta, então qualquer dúvida que tenha ficado, ou de alguma explicação desse episódio, ou no geral, alguma curiosidade, quiser marcar uma consultoria com a gente, pode entrar em contato pelo próprio Instagram da empresa que a gente vai atender vocês. E vale mencionar, se você quiser, pode marcar diretamente uma chamada introdutória com a colega de equipe da Vitória, a Tigra, diretamente no nosso site. A gente vai deixar o link aqui embaixo, então se você está precisando, fiz 50 mil transações, estou precisando, sei lá, retificar uma declaração de imposto de renda, preciso ajustar minha situação, você pode marcar diretamente
com a Tigra também. Então a gente vai deixar aqui na descrição os links das redes sociais e o link de agendamento de chamada diretamente, se vocês quiserem já marcar uma consultoria de uma vez. E antes que o Francisco encerre, eu quero dizer que eu adorei essa conversa, eu aprendi muito aqui hoje. Não é só puxa-saquismo porque eu gosto muito da escola austríaca, é um pouquinho também, mas porque eu realmente aprendi muito sobre offshore, tributação, o que fazer com as criptos, e olha, eu vou te procurar. E se vocês estão assistindo a gente, também querem saber o que eu faço com as minhas criptos. Ai, meu Deus, eu não declarei, como é que eu vou regularizar? Procura a Vitória, gente. E indica, gente, compartilha esse vídeo para os seus amigos. Eu sei que vocês têm um monte de amigo aí, tá todo mundo com Bitcoin aí, tudo bagunçado, a declaração de vocês. Vamos arrumar isso, vamos arrumar. Deixa o curtir, compartilha, ativa o sininho, se inscreva e vem com a gente. Vai lá, Francisca. Desculpa, só aproveitar para agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada por estar aqui de novo. Muito obrigada pela parceria que a gente tem há tanto tempo, que eu gosto bastante, tem fluído muito bem. E então é isso, é 5 estrelas no Spotify e agendar a consultoria com a Liber Action. Perfeito. Perfeito. Prazer foi nosso, Vitória, pela segunda vez aqui no Contra o Vento Podcast. Vamos ver se pro episódio 200 a gente faz a terceira. E é isso. Uma ótima tarde aí, gente. Até semana que vem.